Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor. Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele é santo. Há alguém aqui esta noite que nos visita pela primeira vez? Não? Amém. Louvado seja Deus. Eu convido a todos os irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Mateus. Amém. Livro de Mateus, capítulo 4, texto bastante conhecido. Amém, Jesus, louvado seja o Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Amém? Diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus, Ele é tremendo. Amém? Quantos já foram a um supermercado, uma loja de eletrônico, né? Geralmente, quando você pega sua mercadoria, né, seja uma lâmpada ou outro objeto, né, o vendedor lhe pergunta logo: você testou? Não é isso? E você só vai sair daquele local, né, se o objeto, a lâmpada ou o eletrônico, né, depois de testado, estiver funcionando. Porque se não tiver, você não leva, porque não foi aprovado. Certo? Amém. Então, o texto aqui, como eu já falei, é um texto muito conhecido, né, por nós, né, que fala sobre a tentação de Jesus, né, no deserto, e o tema é testado para ser aprovado. Aqui no capítulo de Mateus 4, e esse mesmo texto, nós também, essa história, o relato aqui da tentação de Jesus, nós vamos encontrar também, né, Marcos e Lucas. Mas, irmãos, voltando aqui para a tentação, né, de Jesus. A tentação, ela nunca vem de Deus, né, e sim do diabo, como o próprio texto aqui está relatando, né, que Jesus, ele foi, né, levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado por Satanás, pelo diabo. A palavra tentação no grego é peirasmos, né? Peirasmos, que tanto tentação como provação. E todos nós, como discípulos de Cristo, nós também somos testados.
Assim como Jesus, ele também, né, nós vemos aqui o relato, se você for lá no capítulo 3, a partir do verso 11, né, nós vemos Jesus sendo batizado. Né? E ali naquele momento que ele foi batizado, né, o Espírito Santo de Deus, em forma corpórea, aparece como uma pomba, e uma voz diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou então em quem tenho me comprazido. Né, o meu filho amado. E Jesus, sendo o Filho de Deus, o único e suficiente Salvador para cada um de nós sabemos que Ele é o nosso irmão mais velho a partir do momento em que nós aceitamos, não que nós o aceitamos, mas quando nós reconhecemos quem nós somos e quando Ele vem fazer parte como senhorio de nossas vidas. E a palavra de Deus diz que passamos a ser filhos de Deus através de Jesus Cristo. Mas aqui Jesus, ao cumprir o seu ministério, é interessante também saber que Jesus, antes dele cumprir o seu ministério, a palavra de Deus diz que lá no livro de Gálatas, capítulo 4, do 4 ao 7, e também Efésios, do capítulo 1, do 9 ao 10, diz que Jesus ele veio no tempo oportuno, ou seja, na plenitude dos tempos. Jesus ele veio naquele tempo determinado que o Pai tinha preparado para a sua vinda. Ou seja, ele não veio nem antes nem depois, mas ele veio no tempo que Deus tinha preparado, no tempo Kairos, não no tempo Cronos, o tempo do homem, mas no tempo que não era para nem antes e nem depois, para se cumprir aquilo que Deus tinha preparado para toda a raça humana. E como eu falei ainda agora, a tentação, segundo a palavra de Deus, nunca vem de Deus e sim do diabo, porque Deus ele não tenta o homem. Né? Como diz lá em Tiago, capítulo 1, verso 13, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, Jesus aqui, ele teve que passar por aquele processo, 40 dias e 40 noites jejuando na presença de Deus, porque o seu ministério estava começando, ele tinha que estar realmente preparado para o que viria depois. Quantos aqui já tiveram um momento, uma experiência de estar em consagração e em jejum na presença de Deus? Chega um momento que o seu corpo ele começa a enfraquecer. O momento em que o seu corpo começa a desejar pelo aquele alimento que você tem contínuo no seu dia a dia. Café da manhã, o almoço, o lanche, o jantar. Porque o nosso corpo ele precisa de alimento. O nosso corpo físico precisa de alimento. E Jesus aqui ele estava passando 40 dias e 40 noites, fazendo alusão também àquele tempo que o povo de Israel passou ali no deserto, trazendo alusão a isso. Porém, Jesus, ele estava aqui no seu dia e Satanás chegou para ele e, sabendo das suas lutas, ofereceu algo para Jesus. Irmãos, eu tive uma experiência de fazer uma consagração de uma semana, somente ingerindo água. Ia para a igreja de manhã, porque Deus tinha levantado o obreiro na igreja nessa época. Não sei se já compartilhei aqui com os irmãos, eu estava auxiliando o trabalho ali no Bengui. Então, nessa época, o líder ele teve discernimento e que toda a liderança da igreja tinha que estar em consagração em uma semana. Então, nós íamos aos meio-dias e no final da tarde em oração na igreja, em consagração, ingerindo somente água, porque Deus tinha determinado para que nós viéssemos estar em consagração. Amém, glória a Deus. E nós ficamos. Começamos na segunda, no sábado nós entregamos a consagração. Irmãos, eu nunca tinha tido uma experiência dessa, foi a primeira que eu tive. Os músculos do meu corpo, eles doíam todo. A panturrilha da minha perna, ela doía. Os meus braços, eles doíam, porque eu estava ingerindo somente água. Agora, quando eu vi aqui, Jesus, ele passou 40 dias e 40 noites.
Imagine, né, o nosso Salvador começando o seu ministério, diz a palavra, em consagração na presença do Senhor. E ele foi sendo testado. Imagine o físico dele, humanamente falando, porque nós sabemos que Jesus ele estava ali como homem, sendo Deus, mas também como homem, sofrendo todas as lutas, as paixões, como diz a palavra, que nós também sofremos como seres humanos. Então, a tentação no deserto, o contexto histórico da tentação de Cristo ocorreu logo após o seu batismo por João Batista, como eu falei ainda agora. Como é descrito no Evangelho de Marcos, assim Jesus iniciou a sua vida pública por meio do batismo. Ele se identificou publicamente. Após o batismo, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto da Judeia para ser testado. Muitas das vezes nós também somos testados e às vezes não entendemos aquilo que está acontecendo conosco. Às vezes nós passamos por lutas, provações e às vezes até questionamos Deus. Deus, por que eu estou passando por isso? Jesus, ele também estava passando por algo. Como homem, né, sendo testado por Satanás. Os 3 evangelhos sinóticos descrevem a tentação, porém somente Mateus e Lucas, como eu falei agora, relatam um descrito completo sobre a tentação no deserto. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser testado pelo diabo. As escrituras sagradas elas são claras em relação às tentações, ao afirmarem que Jesus não teve alucinações produzidas na sua mente, porque ali naquele momento ele estava passando fome, sede, necessidade de alimento. Jesus, cheio do Espírito, ele estava ali em volta do Jordão e era levado pelo Espírito ao deserto. Lucas 4, primeiro, que é o texto que nós lemos. Mediante o Espírito o impeliu para o deserto. Jesus era filho de Deus, como foi comprovado como é comprovado aqui no texto, né, quando ele foi batizado, como eu falei antes, né, foi batizado por João Batista. E o Espírito Santo, né, apareceu de forma corpórea, dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, conforme 2 Coríntios 5, 21. Você já passou por alguma tentação? A palavra de Deus, eu não me lembro a referência, se alguém puder me ajudar, diz o seguinte, se não me engano, já até compartilhei esse texto, Provérbios diz que nós somos como ovelhas levadas ao matadouro todos os dias de nossas vidas. Todos os dias, amados, nós somos testados. Todos os dias nós passamos por provações. Todos os dias nós somos tentados. Agora, a escolha que nós fazemos é diferente, né? Porque a tentação em si, ela não é pecado. A tentação é o momento em que você está sendo testado. Agora, quando você, ou eu, quando nós realmente cedemos à tentação, aí torna-se pecado. E o que é maravilhoso, que Jesus ele foi testado, ele foi tentado, mas ele não cedeu. Ele permaneceu firme, diz a palavra do Senhor. Diz as Escrituras Sagradas. Você foi tentado e caiu alguma vez? Deus, se porventura você foi tentado, foi testado, e se você cedeu, pois saiba disso, que Deus ele está pronto a te ajudar, a te sustentar. Né? Jesus ele passou, meus amados, por 3 pontos interessantes. Sentir, ter e ser. Né? A primeira tentação, em Mateus 4, do verso 3 e 4, que é o sentir, ou seja, desejo físico. Então, o tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus,
manda que estas pedras se transformem em pães. Quantas e quantas vezes nós, no nosso momento de fraqueza, Satanás permitiu que algo lhe aparecesse na sua frente, justamente sabendo que aquilo ali é algo que você tem a facilidade de ceder. Porque o inimigo da nossa vida, ele sabe, ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe onde nós podemos ceder e onde podemos não ceder. Porém, Deus, ele é o nosso sustento, é a nossa fortaleza. E Satanás, sabendo que Jesus, naquele momento, estava passando por necessidade física, fome, né, disse, se és o Filho de Deus, já colocando em xeque, né, a filiação de Jesus diante de Deus, né, ele dizendo, olha, se realmente és o Filho de Deus, então transforma estas pedras em pães. Quantos aqui que estão aqui esta noite, têm a consciência, a confirmação no seu coração que você é um discípulo de Cristo? Levante sua mão. Você é um discípulo de Cristo. Mas muitas das vezes Satanás ele vai chegar diante de ti e vai perguntar, tu és realmente um discípulo de Cristo? Porque quem tem que ter essa convicção é você diante do Senhor. E diante dessa convicção que nós temos diante do Senhor, é que nós devemos passar para as pessoas que elas possam olhar para cada um de nós e dizer, esse é um discípulo de Cristo. E Jesus, ele tinha plena convicção de quem ele era e o que ele veio fazer aqui na face da terra. Satanás começou a colocar em xeque, tu és realmente o Filho de Deus? Quantas e quantas vezes nós também, alguém chega e pergunta, tu é realmente um discípulo de Cristo? Ou então, usando de uma outra forma, as pessoas têm, mas tu é realmente crente? Não é isso que perguntam? Tu é realmente um crente? Ou então tu é realmente um discípulo de Cristo? Quando nós somos tentados, o inimigo ele tenta colocar dúvida em nossos corações. Este é meu filho amado em quem minha alma se alegra. Era esta uma citação dupla do Velho Testamento. Primeiro Salmo 2,7 e então Isaías 42,1. Nestas citações estava o início da revelação gloriosa através da palavra dos profetas. Ele me disse, você é meu filho e eu hoje te gerei. Salmo 2,7. Satanás aproximou-se e disse, se tu és o Filho de Deus, né, a mesma insinuação que fizera Eva, é verdade que Deus disse, e logo após a terrível insinuação, o diabo estava colocando em xeque, em dúvida, a revelação de Jesus, que Jesus tinha ouvido. Tu és o meu filho amado. Prova que assim, por fazer estas pedras em pão, porque passar fome, se és realmente filho de Deus. Era uma tentação ao caráter da missão messiânica de Jesus. Então, Satanás estava vendo que, humanamente, mesmo sendo Deus, Jesus estava passando por uma situação de fraqueza física, porém cheio da unção do Espírito Santo. E muitas das vezes nós buscamos ser cheio do Espírito Santo. Muitas das vezes nós buscamos em oração, né, se colocando na presença de Deus, e numa dessas situações que nós estamos buscando a Deus, nós nos paramos com coisas que o inimigo tenta colocar dúvida diante de nós. Mas para isso nós precisamos permanecer firmes, né, como Jesus permaneceu firme, conhecendo a palavra. Né? O que foi que ele respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Para isso, meus amados, nós devemos estar alicerçados na palavra de Deus. Nós devemos estar alicerçados naquilo que Deus tem revelado para nós através da sua palavra. Porque o nosso alimento maior
não é somente o físico, nós precisamos nos alimentar fisicamente, mas nós que somos discípulos de Cristo, devemos buscar em conhecer a palavra de Deus. Conhecendo a palavra do Senhor, Ele se revela a nós. Conhecendo as Escrituras Sagradas, o Espírito Santo vem e nos fortalece através da palavra de Deus. E através da palavra de Deus, nós temos a plena convicção de quem nós somos. Quando nós olhamos através da palavra de Deus, Deus tem nos revelado através do seu Filho amado que nós somos filhos de Deus. Você é um filho de Deus. Você é um discípulo de Cristo, porque Deus, através da palavra, diz que todo aquele que o receberam, jamais Ele o lançará fora. Coisa maravilhosa. Então você, como discípulo de Cristo, você deve conhecer a palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tem muita gente que entra em tentação porque não ora e nem jejua. A leitura, então, é muito menos da palavra. Para isso, Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Passou por aquele momento, mas ele conhecia a palavra, foi tentado pela palavra e rebateu o inimigo das nossas vidas com a palavra. E para isso nós devemos conhecer. Vivemos em uma sociedade que preza pelo consumo imediato e pela gratificação instantânea. Somos constantemente tentados a buscar a solução rápida para nossos problemas, mesmo que isso significa comprometer nossos valores cristãos. Mas Jesus nos ensina a confiar em Deus Pai, né, e esperar no seu tempo, ao invés de buscar atalhos que nos afastam da vontade de Deus. Hoje nós temos visto aí certas, tem batido nessa tecla e alguns pregadores, certas denominações trazendo facilidade, né, para seguir o corpo de Cristo, para fazer parte do corpo de Cristo. Você pode vir de qualquer jeito, você pode fazer parte de qualquer jeito, mas não é assim que a palavra de Deus tem nos ensinado. Nós, para estarmos na presença de Deus, devemos reconhecer quem nós somos para nos achegarmos a Ele. Somos pecadores e necessitamos dEle a todo instante. Então, a nossa alma, o nosso espírito tem sede de Deus quando nós estamos afastados dEle. Mas a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós necessitamos de Deus, porque a nossa alma, ela anela pelo Senhor. Jesus nos ensina que a nossa verdadeira satisfação vem da obediência da palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, meditamos na palavra de Deus, colocamos em prática aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, então nós estamos mostrando para Ele que nós temos satisfação de estar na sua presença. E a segunda tentação é o ter, ou seja, o orgulho ou a manipulação aparece muitas das vezes diante de nós, ou nós tentamos fazer isso. O diabo usava indevidamente as Escrituras Sagradas. E hoje, infelizmente, temos muitos homens se dizendo homem de Deus, pregando indevidamente a palavra. É por isso que nós devemos conhecer a palavra. É por isso que nós devemos nos alimentar da palavra, porque Satanás ele usou da palavra para tentar Jesus. E hoje nós temos visto muitos falsos profetas usando da palavra, deturpando da palavra, atraindo vidas que não estão agradando ao Senhor, porque estão deturpando a palavra e essas pessoas estão acreditando em uma pregação e um evangelho falso, que estão levando muitos ao inferno. Mas para isso, meus amados, como Jesus conhecia a palavra, Ele sendo o Senhor de nossas vidas, nós sendo os discípulos dEle, devemos conhecer a palavra, e Jesus conhecia a palavra. O diabo usava indevidamente, como foi dito, como ainda hoje fazem, né,
os adeptos de Satanás, ele faz a exegese no texto errado. Primeiro, ele falha em reconhecer o significado figurado do texto e, em seguida, esquece-se de que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, ela interpreta ela por si própria. Então, por isso, meus amados, nós devemos conhecer. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo. No versículo 5, como ele é relatado. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, ou seja, a parte mais alta. E ele relata, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito. Jesus, ele respondeu, também está escrito, torno a repetir, porque ele conhecia a palavra. E nós, como discípulos de Cristo, torno a repetir, devemos conhecer a palavra. Essa semana, quando eu estava meditando nesse texto, eu estava vendo alguns podcasts, algumas pontas em redes sociais, como tem aparecido, homens, mulheres, jovens, senhoras, como é que se diz? Confrontando cristãos, usando a palavra, deturpando a palavra. E muitas dessas pessoas, gays, infelizmente, lésbicas, macumbeiros e outras seitas por aí, usando da palavra, dizendo que ele também é um cristão. Eu vi uma jovem dizer que ela disse o seguinte, o meu pai, ele é líder de igreja. Eu sou uma cristã, segundo a jovem, porém eu gosto de homem e de mulher. E eu sou filha de Deus. Ela, confrontando o irmão em Cristo, um pregador. E você está dizendo que Deus, ele me rejeita por eu ser assim? E por isso, meus amados, eu torno a dizer, nós vamos lidar com pessoas desse jeito e até pior. Porque são pessoas que estão pegando a palavra, deturpando a palavra para preencher o seu próprio ego, para satisfazer aquilo que ela acha que é certo. São pessoas que estão manipulando, ou seja, dizendo que são cristãs, dizendo que amam a Deus e que Deus é o Deus da vida delas, porém é um Deus que tem que fazer a vontade dela. Mas a palavra de Deus, ela diz ao contrário, que nós devemos fazer a vontade de Deus. O nosso Deus, ele não existe para fazer a nossa vontade, mas nós existimos para fazer a vontade de Deus. Porque foi para isso que nós fomos gerados, foi para isso que nós fomos criados, para ser restaurados, para fazermos a vontade de Deus. Satanás está dizendo, se você confia tanto em Deus, faça um teste então com ele, pule daqui de cima e veja se ele vai te salvar mesmo. O diabo queria que Jesus criasse uma tentação, uma situação de perigo. Irmãos, muitas das vezes nós também tentamos o nosso Deus. Um exemplo, nós trilhamos por um caminho no nosso dia a dia. Por exemplo, geralmente, a gente do trabalho, da escola, da faculdade, seja onde for, nós sabemos que tem um caminho que é seguro para nós andarmos. Altas horas da noite você resolve, não vou por aqui porque demora muito. Já é tarde, mas eu não vou por aqui porque demora muito. Mas você sabe que aquele caminho é seguro, por mais que ele demore. Mas eu vou por esse outro que é mais rápido. Mas você sabe que aquele outro que é mais rápido é perigoso. Não, eu vou por esse outro porque Deus cuida de mim.
Deus, Ele cuida de mim. Os anjos do Senhor me guardam, me protegem. Aí você vai pelo aquele caminho que você sabe que é perigoso. Porque você tem a plena convicção que os anjos do Senhor te protegem e te guardam. E aí, no meio daquele caminho, você é assaltado, ou você é atropelado, ou você é esfaqueado, uma tragédia acontece. E ainda, poxa Deus, por que tu deixou isso acontecer comigo? Daqui é culpar Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos tentar o nosso Deus. Isso é tentar o nosso Deus. Nós sabemos que muitas coisas nós precisamos fazer em nossas vidas porque necessitamos, mas não temos muitas das vezes a tendência de perguntar para Deus se é da vontade de Deus. Fazemos planos. É errado fazer plano? Não. É errado você desejar algo de bom para a tua vida? Não, não é errado, amados. É errado você querer enriquecer? Não é errado. O errado é você não deixar Deus agir na tua vida em relação àquilo que os planos que você coloca diante dele, naquilo que você quer fazer para ele, ou na presença dele. Então Deus, aqui, Satanás, ele tentou Jesus. Testou Jesus, que viesse tentar a Deus. Também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. O diabo usa as Escrituras, ele pega os versículos da Bíblia e os usa como se fosse uma isca, porque sabe que as pessoas aceitam qualquer ensinamento que estiver acompanhando alguma palavra de Deus. Mas é preciso tomar muito cuidado, meus amados, porque Satanás pode se disfarçar de anjo de luz e distorcer a palavra de Deus. E nós sabemos que há muitas seitas por aí que elas usam a palavra de Deus, usam as Escrituras Sagradas. Por isso nós devemos conhecer e não tentar o nosso Deus. Em 1 Pedro 5, do 8 a 9, por favor, 1 Pedro 5, do 8 a 9. Antes de nós lermos o versículo, quero ainda dizer esse ponto aqui. Mas é preciso tomar muito cuidado, porque Satanás pode se disfarçar de anjo de luz, como disse, e distorcer a palavra de Deus para o seu próprio benefício. E perceba que Jesus rebateu dizendo, também está escrito, ou seja, precisamos conhecer verdadeiramente a palavra do Senhor, para que não sejamos enganados por algum versículo fora de contexto. Devemos ter cuidado, porque um versículo fora de contexto nos leva a cometermos erro e muitas das vezes falar heresias, coisas que realmente não convém. Mas aqui, como diz em 1 Pedro 5, 8 a 9, olha o que diz. Estejam alerta e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, ungindo e procurando a quem devorar. Verso 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, muitas das vezes nós estamos passando por lutas, por provações, sendo testados e às vezes questionamos Deus. Mas a palavra está dizendo que nós devemos estar o quê? Alertas e vigiando, porque o inimigo está ao nosso derredor. Quem é que está ao nosso redor, meus amados? Os anjos do Senhor. E quem é que está em você? O Espírito Santo. Amados, nós, como os discípulos de Cristo, nós devemos estar atento à palavra de Deus. Eu até compartilhei na aula, na escola dominical, na última aula que eu dei, eu até disse, a palavra de Deus, ela relata que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. Nós fazemos coisas, né, diante do Senhor, colocamos em prática a palavra de Deus, e quando nós esquecemos de colocar em prática, ou quando nós deixamos, mas a palavra de Deus diz que até o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é um gemido inexprimível? É um gemido que você não consegue explicar. Entenda o valor que você tem diante do Senhor, um valor tremendo e maravilhoso, que até o Espírito Santo do Senhor lhe intercede por você com gemidos inexprimíveis. Jesus te ama. Deus ele tem plano maravilhoso para a tua vida. O Espírito Santo de Deus ele intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. E a palavra de Deus diz: estejam alerta, vigiai. O diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor como um leão. Preste bem atenção. Como um leão. Ele não é um leão. Como um leão. Porque Satanás, primeira coisa, ele tenta colocar medo. Ele tenta mostrar para você que você é uma pessoa fraca, que você é um covarde, que você é um medroso. Humanamente falando, é verdade. Mas espiritualmente falando, nós que temos a unção, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós como discípulos de Cristo, Ele vem, nos capacita, nos fortalece, para que venhamos ser verdadeiros e verdadeiras, homens e mulheres, na presença de Deus, fortes, fervorosos, mas para isso devemos conhecer a verdade, permanecer na verdade, vigiando, porque o inimigo, ele tenta nos tragar. Resistam-lhe, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, pela mesma luta. Nós temos lutas constantes, meus amados. Jesus, quando ele nos resgatou, ele não disse para mim e para você que nós íamos ter uma vida de sombra e água fresca. Que nós devíamos ter uma vida de lutas, de aflições. Mas que era para nós termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, todos nós que seguimos a Cristo Jesus, nós sabemos que nós passamos por lutas, por aflições, como muitos discípulos de Cristo passam. Como muitos discípulos de Cristo, diz a própria palavra, estão passando pelo mundo afora, mas é para permanecermos firmes, vigiando, desejando, né, estar firmado com o Senhor na sua palavra. Amém, irmãos? A resposta de Jesus para Satanás é: também está escrito. Também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. A verdadeira fé não vem baseada em milagres forçados. A verdadeira fé, ela não vem baseada em ações forçadas para que venhamos pensar que realmente há o agir de Deus nas nossas vidas. Mas a verdadeira fé, ela vem na confiança, na soberania do Senhor em nós. E devemos permanecer firmes. A terceira tentação, Mateus capítulo 4, do verso 8 ao 10, ser, né? Ou seja, ambição e poder. Satanás lhe levou Jesus, né, como diz aqui o texto, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. De quem foi que ele mostrou a glória? Dos homens. Deles. Amados, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence a quem? Aquilo que Satanás mostrou para Jesus, aquilo que Satanás muitas das vezes mostram para os homens, nada pertence a ele.
O que Satanás ele tenta mostrar é para ludibriar o homem, enganar o homem, porque a própria palavra diz que a palavra de Deus diz é que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Tudo aquilo que Satanás apresenta para o homem, nada pertence a ele. Mas toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Então, Satanás não duvida mais de que Jesus seja o Filho de Deus, mas deseja lembrar o grande objetivo da sua vinda ao mundo. Não vieste para estabelecer domínio, pois domínio podes ter aqui mesmo, se me adorares. Então o texto que foi lido, mostra que o diabo levou Jesus a um monte mais alto e mostrou-lhe toda a beleza, toda a glória deles, e que daria para ele se Jesus o adorasse. O diabo então leva Jesus a um monte muito alto e lhe mostra todos os reinos do mundo, na sua glória, dizendo: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aqui o diabo ofereceu a Jesus um atalho para o poder ter. Muitas das vezes coisas nos são apresentadas para que queremos ter. Mas será que tudo aquilo que muitas das vezes nós desejamos ter é da vontade de Deus? Muitas coisas são oferecidas a nós. Será que aquilo que é oferecido a nós está realmente fazendo parte dos planos que Deus tem para nossas vidas? Jesus estava sendo testado, estava sendo tentado, mas como diz a palavra, ele permaneceu firme. Ele não cedeu à vontade de Satanás. Aqui o diabo oferece a Jesus um atalho, um caminho que parece ser mais fácil, sem sofrimento. Mas nós sabemos que quando nós andamos fora dos planos, dos propósitos de Deus, há um preço a pagar. Mas a palavra de Deus também nos mostra que também há um preço a pagar quando nós fazemos a vontade de Deus. Portanto, diz o Senhor, capítulo 4, verso 7, respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Permanecemos firmes na promessa do Senhor. Para isso vocês foram chamados. 1 Pedro 2, 21. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou exemplo para que sigam os seus passos. Nós, como discípulos de Cristo, meus amados, devemos permanecer firmes na promessa que o Senhor nos deu. Aqui Jesus, ele foi tentado, foi testado. Lembre-se logo quando eu falei no começo. Quando nós compramos um eletrônico, nem que seja uma lâmpada, quando você sai daquele estabelecimento, você faz o teste, se aquela lâmpada ela não acender, você não vai levar porque ela não foi aprovada. Mas se a lâmpada ou o eletrônico, você fez o teste, ela funcionou como realmente lhe apraz, então você leva. Então nós também somos testados, nós somos tentados, somos testados. E se nós somos aprovados, é porque você está indo bem conforme a vontade de Deus. Mas se você está sendo testado, está sendo provado para você o que você deve fazer, você não está fazendo, então você não está sendo aprovado. Mas isso não quer dizer que Deus desistiu de você. Deus, ele sempre vai estar te dando oportunidade, te levando a caminhos que você precisa realmente passar para agradar o coração de Deus. Deus, ele sempre vai estar nos dando oportunidade. Jesus, ele permaneceu firme na palavra, combateu Satanás na palavra, Mas, através da palavra, Jesus venceu e nós também podemos vencer através da palavra. Então, aqui, meus amados, as provações sempre serão uma parte ativa
para a vida do cristão. As provações, através das provações, é que nós vamos ser forjado, lapidado, para realmente ser agradável ao coração de Deus. Porque todos nós somos como uma pedra preciosa ou como uma joia rara. Eu não estou lembrado do texto, eu já até compartilhei aqui, me falhou novamente. Nós somos como a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus é algo precioso para o Senhor. É alguém que é sensível e precisa do Senhor para estar firmado na palavra. Jesus foi testado, passou seu ministério, foi tentado, mas permaneceu firme. Você que é discípulo de Cristo, permaneça firme. Permaneça firme na presença do Senhor. Você está sendo testado, você está sendo tentado, você está sendo levado, né? O inimigo conhece as tuas fraquezas, mas Deus também sabe das tuas lutas, das tuas provações, e Ele quer te sustentar e que você venha permanecer firme na palavra do Senhor. As provações sempre serão uma parte ativa para a vida do cristão, pois é através delas é que o cristão tem a possibilidade de crescer espiritualmente, também um motivo de estar firmado no Senhor. O homem, porém, a própria palavra apresenta uma preciosa promessa em relação às suas provações. Como podemos, então, aprender com a tentação de Jesus Cristo no deserto? Em primeiro lugar, ela nos mostra que até o próprio Filho de Deus enfrentou as tentações. Nós enfrentamos tentações todos os instantes, todo momento. E isso nos dá esperança, pois não estamos sozinhos. O Senhor da nossa vida permanece conosco. Em segundo lugar, as respostas que de Jesus, baseado nas Escrituras Sagradas, nos ensina a viver de maneira fiel ao Senhor. Nos ensina a viver de busca constante na presença de Deus através da palavra. As tentações de Jesus no deserto são lições para as nossas vidas e que nós devemos permanecer firmados. O deserto ele é grande. No deserto nós vamos ser testados, provados, lapidados, como eu falei ainda agora, mas é no deserto que também temos a vitória. Em um mundo ocidental tão centrado no materialismo, no egoísmo e na busca do sucesso de qualquer custo, Jesus nos chama para um discipulado fiel a uma vida de obediência à sua palavra. Ele vai estar sempre se revelando para nós e através de nós, através da palavra. Nós somos canais aqui neste mundo. Jesus ele se revela a nós para que através de nós também venha a ser revelado a palavra de Deus. Nós aprendemos da palavra e compartilhamos a palavra. Aprendemos da palavra e ensinamos aqueles que precisam de Cristo através da palavra. E Jesus ele tem se revelado, o Espírito Santo de Deus tem nos mostrado, nos ensinado e confirmado que através da palavra o Senhor tem falado conosco. Amados, quero deixar algumas perguntas. Como posso vencer a tentação do diabo? Ter uma vida de oração, jejum e comunhão com Deus. Ter uma vida cheia do Espírito Santo do Senhor. Ter a Bíblia, as Escrituras Sagradas guardadas no nosso coração, na nossa mente e deixar fluir de nossos lábios, para que vidas venham realmente permanecer firmadas no Senhor e na sua palavra. Nós somos discípulos de Cristo, somos testados, somos lapidados, como eu disse ainda agora e vou estar repetindo, firmados na palavra de Deus. Devemos guardar a palavra, porque o próprio Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sempre tenho batido nesta tecla, em muitas pregações, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? É Jesus. É Ele, é nele, é por Ele, como muitas das vezes cantamos,
Amados, se nós vivemos, se nós fazemos, é em nome de Jesus. E então é em nome de Jesus que nós devemos viver firmado na palavra. É conhecendo a palavra que nós temos a vitória. Jesus, ele venceu através da palavra. Ele venceu através das Escrituras Sagradas. Então é através das Escrituras Sagradas que nós também temos o potencial de vencer. Jesus permaneceu firme, ele não pecou. Nós somos pecadores. Nós somos falhos. Mas ele venceu por mim e por você, para que também possamos ser vencedores em nome de Jesus. Que esta palavra, ela venha ficar gravada no seu coração, como diz o salmista no Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu tenho feito dessa palavra, meus amados, buscado através dessa palavra. Não que eu não seja pecador, mas sempre firmado na palavra, para que eu venha vencer a mim mesmo. A mim mesmo. A renúncia maior que nós devemos fazer é a nós mesmos. Eu tenho que vencer o José Carlos, para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Eu tenho que dizer não para o José Carlos, para que o nome do Senhor Jesus venha a resplandecer. Eu tenho que dizer não para o José Carlos, para que vidas venham conhecer a Jesus através de mim. Porque eu não sou nada sem o meu Deus. Assim como você também, você não é nada se Jesus não for contigo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Convido que todos fiquem em pé. Então, como posso eu vencer? Através da palavra. E para isso existe o discipulado. O teu discipulador. Procura a ajuda do teu discipulador, que a palavra se revela também através da vida dele. Porque o teu discipulador, ele ora por você, ele intercede por você, para que você venha crescer e venha discipular também a muitos. Amém? Que Deus abaixe sua cabeça.